Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia, amados, uma alegria, uma satisfação podermos estar juntos novamente. Hoje que é o 6º dia de exposição do Evangelho segundo Mateus. Eu sou o professor Fábio Machado e hoje estarei expondo os capítulos 15 e 16. No capítulo 15, dos versos 1 a 20, nós temos a tradição e os mandamentos de Deus. Os dirigentes de Jerusalém enviaram uma delegação de fariseus e escribas, ou mestres da lei, para expor a Jesus um problema específico. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Perguntaram. Logo acrescentaram, pois não lavam as mãos quando comem. A tradição dos anciãos era que todo judeu devia lavar as mãos antes de cada refeição e cada vez que comesse alguma coisa. Não comiam com alguém que não lavasse as mãos, porque uma pessoa tal poluía a comida e os que comessem com ela. Essa falta, diziam, era pecado contra Deus. E era um pecado tão grande como o adultério, segundo o rabino Joseph. Na verdade, o ataque contra os discípulos era um ataque contra Jesus, contra Deus. Jesus não podia permanecer indiferente a esta contradição. Por que transgredis vós também o mandamento de Deus? Ele retrucou. Por causa da vossa tradição? Em seguida, citou um mandamento do Decálogo, de valor universal, e um mandamento de Moisés, de valor nacional. Honra teu pai e tua mãe, diz o 5º mandamento. Está lá em Êxodo 20, verso 12. E o mandamento de Moisés. Quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe será morto. Êxodo 21, 17. Cuidar de pai e mãe era supremo. Mas vocês, disse-lhe Jesus, invalidaram o mandamento de Deus, ensinando que um filho pode ser exonerado de responsabilidade para com eles se lhes disser, é corbã, que quer dizer, dedico ao templo tudo aquilo com o que pudesse ajudá-los. Ou seja, tudo o que ele possuía iria para o templo. É óbvio que podia continuar usufruindo de tudo isso até a morte. Só então passava ao templo. Depois do voto, dar aos pais qualquer porção do que foi dedicado ao templo era um sacrilégio. Uma tradição que pretendia superar a lei moral era mais que um problema de purificação. Era um problema moral. Hipócritas, disse-lhe Jesus. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isaías 29, verso 13. E dirigindo-se à multidão, Jesus esclareceu ainda mais a discussão. Escutem e entendam, disse-lhes. Não é o que entra pela boca do homem que o contamina, mas é o que sai da boca do homem que o contamina. Os escribas e fariseus reagiram contra Jesus, murmurando entre eles, sem poder fazer nada em público contra ele, porque sua argumentação tinha sido muito clara. Os discípulos ouviram suas queixas. Aproximando-se de Jesus, disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? A resposta de Jesus foi imediata. Não se preocupem com eles. São plantas que meu Pai não plantou, e Ele mesmo, no devido tempo, as arrancará desde a raiz. Eles são como cegos, continuou dizendo, e porque estão guiando outros cegos, todos juntos cairão no buraco. Pedro imediatamente tomou a palavra e disse-lhe, explique-nos a parábola. Nem vocês entenderam? Perguntou Jesus.
A comida que entra pela boca, disse-lhes, vai ao estômago, e do estômago à latrina. O lavar ou não lavar as mãos não interfere nesse processo. Acontecerá de qualquer maneira e da mesma forma. Mas o que sai da boca vem do coração, e é o que contamina o homem. Por quê? Muito simples. Do coração vêm maus pensamentos, adultérios, homicídios, roubos, falsos testemunhos e blasfêmias. Dos versos 21 a 28 do capítulo 15, nós temos a mulher cananeia. Em Tiro e Sidom também havia judeus entre os cananeus, mas os judeus não se davam com os cananeus e nutriam por eles grande preconceito. E ali chegaram as notícias a respeito de Jesus. Então uma mulher cananeia, vindo daquela região, se aproximou de Jesus. Dirigiu-se a ele, falando em alta voz, aos gritos: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha sofre terrivelmente, acrescentou. Está endemoniada. Se Jesus tivesse aceitado imediatamente a sua demonstração de fé, teria atendido sua súplica naquele instante. Mas isso não teria sido prudente. Os discípulos compartilhavam com os demais judeus das mesmas barreiras contra os cananeus. Então, não disse nada. Esse não era um silêncio de rejeição, e a mulher o entendeu. Seguiu atrás do grupo, andando e pedindo. Os discípulos, por outro lado, que avaliavam tudo a partir da rejeição pré-estabelecida na mente deles, pensaram que a mulher o incomodava e que Jesus se sentia molestado. Despede-a, suplicaram-lhe. Jesus não atendeu a esse pedido, mas lhes respondeu de uma forma que eles podiam interpretar como aceitando-a. Não fui enviado, disse-lhes, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora, porém, ela estava diante dele, ajoelhada, suplicando: Senhor, me ajude. Por isso, Jesus respondeu à mulher de um modo que parece estranho. Não é bom, disse-lhe, tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Era assim que os judeus tratavam os gentios. Era assim que os discípulos pensavam a respeito da mulher cananeia. E ela o sabia. Mas não se angustiou. Jesus não tinha terminado o diálogo com ela. Os judeus sequer teriam conversado. Só o fato de Jesus estar lhe falando para ela representou uma promessa do milagre. Sim, Senhor, disse, segura de que suas palavras mostrariam a fé que tinha e a humildade de sua atitude honesta. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, disse-lhe Jesus, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Dos versos 29 a 31 do capítulo 15, Jesus volta para o mar da Galileia e cura muitos enfermos. Os discípulos estavam sendo preparados para uma obra maior entre os gentios. Jesus retornou pelo lado leste do lago, para Decápolis, região de gentios. Vemos isso lá em Marcos, capítulo 7, verso 31. E ali havia uma obra a ser completada. Os antecedentes aparecem no relato da visita a Gadara. Está lá pouco antes aqui, no capítulo 8 de Mateus, versos 28 a 34. Depois de curar o endemoniado, os habitantes do lugar lhe pediram que se fosse de seu território. Marcos conta que antes de partir, o mestre recomendou ao endemoniado que contasse aos seus o que ele lhes tinha feito. E ele contou por toda Decápolis. Marcos narra isso no capítulo 5, verso 20. Ao chegar junto ao mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se.
Essa era a forma típica de agir dos rabinos de Israel quando exerciam seu trabalho de mestres. Na vez anterior, as pessoas se aproximaram dele para lhe pedir que se retirasse dali. Agora, uma grande multidão lhe trazia todo tipo de doentes, coxos, cegos, aleijados, mudos e muito mais. E Jesus os curou, de modo que as pessoas maravilhavam-se com admiração, cheias de alegria, e louvavam a Deus. Nos versos de 32 a 38 do capítulo 15, nós temos a segunda multiplicação dos pães. Depois dos 3 dias de ensino e milagres de cura, as pessoas tiveram necessidade de comer. Jesus também era sensível às necessidades físicas e materiais das pessoas. Tinha-lhes atendido espiritualmente e tinha curado suas enfermidades. Não podia deixá-las ir debilitadas e com fome. E não quero, disse, despedi-la em jejum. Agora disse o que não queria que ocorresse. Não queria ver o povo padecer nenhum tipo de necessidade. Os discípulos, esquecendo-se completamente do que tinha acontecido em Betsaida, onde com 5 pães e 2 peixes, 5.000 homens, mais mulheres e crianças, comeram até se fartarem, disseram: onde poderíamos conseguir suficiente pão para toda esta multidão? Quantos pães vocês têm? Perguntou. 7, disseram eles, e alguns peixinhos. Logo Jesus mandou, diz Mateus. Sob sua ordem, as pessoas se assentaram na grama e os discípulos distribuíram o alimento que ia se multiplicando em suas próprias mãos. E todos comeram até se fartarem, e ainda sobraram 7 cestos cheios. Comeram 4.000 homens, diz Mateus, além de mulheres e crianças. Jesus tinha executado sua missão entre gentios, do mesmo modo que entre judeus. Não havia diferença. A salvação e o reino dos céus são para todos. E tendo se despedido, foi para Magadã. No capítulo 16, dos versos 1 a 4, os fariseus e saduceus pedem um sinal do céu. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e, para o provar, pediram que lhes mostrasse um sinal vindo do céu, diz Mateus. Podemos observar que a narrativa de Mateus aqui apresenta 3 diferenças daquela anterior sobre o pedido de sinal. Primeira, a primeira vez eram os escribas e fariseus, agora são fariseus e saduceus, até então inimigos ideológicos. Segundo, Mateus agora explica a motivação. Eles pediram um sinal para provar Jesus. E terceiro, agora não queriam explicações em palavras, e sim um sinal miraculoso. Continuando, vocês sabem discernir o aspecto do céu, respondeu-lhe Jesus, sem a menor intenção de argumentar com eles. Sabem que fará bom tempo quando, ao entardecer, o céu estiver avermelhado. Quando o céu está nublado e triste na manhã, ameaçador, sabem que haverá tormenta. Sabeis discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera, concluiu Jesus, pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Nos versos 5 a 12 do capítulo 16, o texto vai falar do fermento dos fariseus. Quando os discípulos desembarcaram, se depararam com um incidente, não tinham levado pão. Tomem cuidado, disse Jesus a seus discípulos, evitem o fermento dos fariseus. Eles pensaram que Jesus se referia ao pão que lhes faltava e assim comentaram entre eles. Jesus percebeu isto. Homens de pequena fé,
acrescentou Jesus, recriminando-os. Não se lembram dos 5.000 que comeram até fartar-se? Esqueceram a abundância de pão que demos aos 4.000? Entendam bem, eu não falo desse tipo de pão. Então compreenderam, diz Mateus. O fermento dos fariseus representa sua má influência, seu ensino pervertido, sua doutrina. Dos versos 13 ao 20 do capítulo 16, nós temos a confissão de Pedro. Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, diz Mateus, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uns dizem que é João Batista, responderam-lhe. Outros, Elias. Outros, Jeremias ou algum dos profetas. E vocês, continuou Jesus, quem dizem que eu sou? Jesus trocou a expressão Filho do Homem pelo pronome pessoal eu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, afirmou Pedro com veemência e fé. Bem-aventurado és, Simão Barjonas, disse-lhe Jesus, porque não foi a carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, disse Jesus, edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É bom esclarecer que neste versículo Jesus faz um trocadilho com o nome de Pedro, Petros, e não está estabelecendo a igreja sobre o fundamento ou responsabilidade de Pedro, como alguns entendem. Mas sim, Jesus está dizendo que a pedra é a declaração, a afirmação de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí sim, a igreja está edificada sobre Jesus Cristo e verdadeiramente as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, disse-lhe. Tudo, concluiu Jesus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem nada sobre ele ser o Cristo. Dos versos 21 a 23 do capítulo 16, Jesus prediz sua morte e ressurreição. Logo, Jesus entrou em outro tema interno da nova comunidade, sua morte. Falou aos discípulos sobre a necessidade que tinha de ir a Jerusalém e os sofrimentos que experimentaria por parte dos líderes religiosos, anciãos, chefes dos sacerdotes, mestres da lei. Finalmente, eles o matariam, porém, ao terceiro dia iria ressuscitar. Tudo isso era necessário acontecer. Não precisavam afligir-se, porque o objetivo de sua vinda seria alcançado assim, e com segurança ressuscitaria. Pedro, no entanto, não entendeu e o chamou à parte para repreendê-lo, dizendo para Jesus ter compaixão de si mesmo e que isso jamais lhe aconteceria. Jesus o repreendeu com firmeza. Afasta-te de mim, Satanás, disse-lhe. Queres me fazer tropeçar. Não pensas nas coisas de Deus, e sim nas dos homens. Nos versos 24 a 28 do capítulo 16, o discípulo de Cristo deve levar a sua cruz. Jesus aproveitou para mostrar algumas características do verdadeiro discípulo. Se alguém quer vir após mim, começou dizendo, primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, tome a sua cruz. A cruz era o símbolo do maior castigo aplicado a uma pessoa pelo poder romano. Terceiro, me siga. Quarto, estar disposto a perder a vida. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa vai achá-la, disse Jesus. De que serve ganhar o mundo inteiro e perder a vida?
porque o Filho do Homem voltará na glória de seu Pai, com todos os seus santos anjos, e então recompensará a cada um segundo o que tiver feito. Quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, ressuscitará para viver eternamente comigo. E assim, amados, concluímos a exposição de hoje. E eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o capítulo 16 e o verso 21, que diz assim: a partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Amados, Jesus veio para que seus seguidores tenham vida e a tenham em abundância. Com a morte de Cristo, entretanto, morreriam todas as ambições terrenas deles. Não é muito diferente com os discípulos em todos os tempos. A aceitação da morte de Jesus significa a transformação completa de nossa vida neste mundo, que antes de aceitá-la estava centralizada em nós mesmos, em nosso egoísmo. Nós só vivíamos para cumprir nossos objetivos e os projetos pessoais que as circunstâncias nos proporcionavam. Depois da cruz, Jesus se torna o centro de tudo em nós. Tudo o que agora passa a nos interessar é o seu plano para conosco, seu projeto para a igreja, como entidade criada por Ele e como missão por Ele encomendada. Vivemos para Ele, trabalhamos para a igreja e a missão. O centro de tudo o que fazemos é o nosso próximo, e nosso maior interesse é sua eterna salvação. E todos nós que cremos, anelamos pelo dia em que estaremos juntos com o Senhor Jesus nos céus. Que o Senhor vos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.